Roma é a capital da Itália e também da região do Lácio. Conta com aproximadamente 3 milhões de residentes em uma área de 1.285 km². É a cidade mais populosa do país e a terceira cidade mais populosa da União Europeia. Sua região metropolitana possui uma população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, sendo essa área a terceira mais populosa do país. A cidade está localizada na porção centro-oeste da Península Itálica, ao longo das margens do rio Tibre. A Cidade do Vaticano, que é o menor país do mundo, é um país independente dentro dos limites da cidade, sendo o único exemplo existente de um país dentro de uma cidade no mundo. Roma é muitas vezes referida como a Cidade das Sete Colinas, devido à sua localização geográfica, e também como a Cidade Eterna, por conta de sua longa história, e é geralmente considerada o berço da cultura e da civilização ocidental e cristã, e o centro da Igreja Católica. A história de Roma abrange 28 séculos de existência. Apesar da mitologia romana datar a fundação de Roma por volta de 753 a.C., o local é habitado há muito mais tempo, tornando-se um importante assentamento humano por quase 3 milênios e uma das mais antigas cidades continuamente ocupadas da Europa. A população inicial da cidade originou-se de uma mistura de latinos, etruscos e sabinos. Eventualmente, a cidade tornou-se sucessivamente a capital do Reino Romano, da República Romana e depois do Império Romano, sendo considerada por muitos como a primeira cidade e metrópole imperial. Foi chamada pela primeira vez de Cidade Eterna pelo poeta romano Tíbulo, no século I a.C., e a expressão também foi adotada por Ovídio, Virgílio e Lívio. Roma também é chamada de capital do mundo. Após a queda do Império Romano, que marcou o início da Idade Média, Roma caiu lentamente sob o controle político do papado, e no século VIII tornou-se a capital dos Estados Papais. A partir do Renascimento, quase todos os papas desde Nicolau V seguiram um programa arquitetônico e urbano coerente ao longo de 400 anos, visando tornar a cidade o centro artístico e cultural do mundo. Desta forma, Roma tornou-se primeiro um dos principais centros do período renascentista e depois o berço do estilo barroco e do neoclassicismo. Artistas, pintores, escultores e arquitetos famosos fizeram de Roma o centro de sua atividade, criando obras-primas por toda a cidade e pelo país. Em 1871, Roma tornou-se a capital do Reino da Itália, que em 1946 tornou-se a República Italiana. De acordo com o mito fundador da cidade dos próprios romanos antigos, acredita-se que a longa tradição da origem do nome Roma venha do fundador e do primeiro rei da cidade, Rômulo. No entanto, é uma possibilidade que o nome Rômulo tenha sido derivado da própria Roma. Já no século IV, havia teorias alternativas propostas sobre a origem do nome da cidade. Várias hipóteses foram lançadas com foco em raízes linguísticas incertas. De Romon ou Romain, nome arcaico do rio Tibre, que por sua vez tem a mesma raiz do verbo grego rel e do verbo latino ruo, que significam fluxo. Da palavra grega rom, que significa força. Da palavra etrusca ruma, cuja raiz é rum tetina, com possível referência à loba que amamentou os gêmeos Rômulo e Remo, ou à forma dos montes Palatino e Aventino. Na Bíblia, em Gênesis, o irmão de Abraão, Nacor, tinha uma concubina chamada Roma. Por muito tempo, postulou-se que os verdadeiros fundadores da cidade propriamente dita teriam sido os etruscos, que instalaram-se na região no século VI a.C. No entanto, evidências arqueológicas recentemente descobertas questionam a veracidade desta informação. Durante o reinado de Augusto, o historiador Marco Terêncio Varrão estabeleceu a data como 21 de abril de 753 a.C., com base em estudos do astrólogo Lúcio Tarúcio Firmano.